Então, já na nossa principal pauta, né, já entra isso. Eu vou falar aqui uma coisa pra você, que eu acho que eu nunca falei publicamente. No governo Bolsonaro, teve a votação da reforma da Previdência. Sim. Né? E aí, um deputado falou assim pra mim, Kim, o governo tá aí falando que pra você indicar é 5 milhões, que você vai votar a favor da reforma, né? Aí eu falei, mas peraí, mas eu vou votar de qualquer jeito, porra. Eu defendo isso aí desde quando eu não era deputado no governo Temer, quando o próprio presidente Bolsonaro era contra. Aí ele, pra você ver como o governo é burro, foi o que ele me respondeu. Então assim, o primeiro ponto é o nível de amadorismo da articulação política, mesmo naquela mais rasa de compra por emenda parlamentar, por parte do governo Bolsonaro. E depois dele ter aceitado se fazer de refém, a partir do momento em que ele precisou do Toffoli e do Congresso para paralisar as investigações de rachadinha contra o Flávio. Esse é o ponto de virada, quando ele não consegue mais ter agenda própria e passa a ser pautado pelo Centrão. Porque até o momento em que ele não estava sendo pautado pelo Centrão, teve reforma da Previdência. Desidratada, com baixíssima habilidade por parte do Paulo Guedes, do Onyx Lorenzoni, sim, mas teve. Depois não teve privatização, não teve tributária, não teve administrativa, porque o governo passou a ser refém do Centrão, porque o Centrão tinha uma faca no pescoço em relação àquele governo. Nada disso é culpa da Covid, nada disso é culpa do ambiente de Covid, nada disso. Não, tanto que, isso 2019 ainda, Paulo Guedes falou, vou mandar a tributária semana que vem. Demorou 3, 4 meses até ter Covid, quando ele falou semana que vem. E depois veio 21 e 22. O governo mandou administrativa, por exemplo, não foi nenhum impeditivo a pandemia. Só que mandou administrativa sem membro de poder. Então, pô, peraí, você quer reformar o funcionalismo público? Você quer que eu... Como é que você quer que eu defenda pro professor, pro enfermeiro da rede pública, que vai ter reforma administrativa pra ele, e não vai ter pra mim, que eu sou deputado? Eu apresentei uma emenda pra fazer isso, pra colocar, mas o desastre, a covardia, a falta de habilidade, a incompetência é tamanha e o rabo preso que se tornou refém. E outro ponto, a gente defende no mundo ideal acabar com a emenda parlamentar. Mas como é que a gente usa o Centrão, que tá pouco preocupado com conta pública, com equilíbrio fiscal, mas pra defender os seus próprios interesses, ao mesmo tempo que defende o interesse do país? A gente propõe, eu apresentei uma PEC de reforma de equilíbrio fiscal do orçamento de maneira geral, que promove ali uma economia em 10 anos de 3 trilhões e 300 bilhões de reais, seria a maior reforma fiscal, o maior programa de infraestrutura, de segurança pública, de qualificação de emprego e renda que a gente teria na história do país. E um elemento dele é tratar sobre orçamento, mas da perspectiva do incentivo político. Hoje, quanto mais o governo arrecada, mais os deputados têm emenda para passar para os seus municípios e inaugurar a obra. Ou seja, como a emenda ela é uma porcentagem da receita, qual que é o incentivo para o Congresso? Vamos arrecadar mais, vamos ter mais imposto ou vamos aumentar a inflação, que a arrecadação também aumenta. A gente vai mudar essa lógica. A emenda vai ser uma parcela do orçamento discricionário. Hoje, o orçamento discricionário é aquele que o presidente da República pode escolher para onde vai. Sim. Hoje ele é de 6%. Então, cada R$100 que o brasileiro paga de imposto, o governo tem o poder de decidir sobre 6. Isso é uma bizarrice do nosso orçamento. Cara, isso é, e em breve vai ser -2, -1, porque o obrigatório vai ultrapassar o discricionário. A gente vai entrar num colapso. É o shutdown que os Estados Unidos vivem quando não tem acordo no orçamento, que o presidente da República não pode comprar comida. Não pode pagar os militares. Pra Casa Branca, né? Tanto que uma vez o Trump recebeu a galera lá, comprou o McDonald's pra eles num cenário de shutdown. Mas no caso dos Estados Unidos, é porque a lei diz que quando não tem acordo, é pra forçar a ter acordo. Sim. No Brasil não, a gente vai entrar por uma necessidade material, orçamentária, né? Então, o que a gente faz? A emenda passa a ser uma parcela desse gasto livre. Qual que é o incentivo, então, do Congresso? Cortar a despesa obrigatória. Porque quanto mais despesa obrigatória ele cortar, maior vai ser o espaço da discricionária que ele vai transformar em emenda. Então, eu tô usando o incentivo dele, porque o deputado não tá preocupado de onde vai vir o dinheiro. Ah, vai aumentar imposto, vai fazer dívida, vai aumentar a inflação, vai aumentar o juro, não interessa. Eu quero inaugurar a obra com o meu prefeito, que é o que garante minha eleição, né? Então, que esse dinheiro saia de uma parcela de orçamento discricionário que vai fazer o deputado cortar o obrigatório. Aí, automaticamente, ele vira um aliado de um governo para cortar gasto e aumentar investimento. Sim. Então, assim, trabalhar com habilidade política, inteligência, com opinião pública, com comunicação, que, assim, eu te garanto, se o Renan Santos assumir ali o Palácio do Planalto,
nós vamos trabalhar a comunicação e a opinião pública como nenhum outro presidente já soube trabalhar. Né? Então, com uma nova cabeça de uma nova geração que vai saber utilizar a opinião pública para pressionar o parlamento ladeira acima. Né? E eu te dou exemplo, só para fechar, sei que minha resposta tá longa já. Não, mas eu gostei disso aí, que eu já tô pensando aqui se isso encontra eco na esquerda, cara. Alguém da esquerda pode... Porque tem gente da esquerda que critica muito as emendas, né? Sim. E isso tem eco em alguém da esquerda? Cara, eu acho que pode ter votos ali no PSB e no PDT. Tá. O PT não, porque o PT, as medidas que ele defende quando é governo, ele não defende quando é oposição, né? Tá certo. Então, tanto que agora, quando é governo, alguns aumentos de despesa obrigatória que eles defendiam no governo Bolsonaro passaram a não defender mais. Não, eu quero que o Lula indique esse orçamento. Mas, enfim. Que eu tava falando mesmo? De 2 elementos que eu ia colocar. A comunicação do Renan Santos no Planalto. 2 exemplos de opinião pública empurrando o parlamento ladeira acima. Como é que eu consigo aprovar coisas sendo um voto só? Como é que eu consigo fazer coisas andar sendo um voto só? Um dos instrumentos é trabalhar a opinião pública. Eu só consegui, para você apresentar uma proposta de emenda à Constituição sendo deputado, você precisa de 171 assinaturas. Sim. Eu só consegui apresentar a minha PEC antiprivilégio para acabar com o super salário de deputado, senador, juiz e promotor por fazer campanha pública em rede social e da galera começar, não é só o meu apoiador, meu militante, isso chega em outras pessoas que enchem o saco de outros deputados de outros partidos em outros estados para ele assinar. E eu consegui protocolar. A PEC para reduzir IPVA no máximo 1% do valor venal do veículo. 220 assinaturas em 3 semanas. Por causa de campanha em rede social, eu sou um. Renan, eu nem conheço 220. Aí, o Flávio Dino tá contigo nisso aí, né, cara? Ele tá na... Pior que não, porque o Flávio Dino é outra linha. Tá. O Flávio Dino nunca entrou, e ainda bem que não entrou porque não é papel de ministro supremo, Sim. Em questão de qual que é a parcela da emenda que vem de onde. Ele entrou num ponto que eu concordo em partes, porque eu seria mais radical do que ele, de transparência de emendas de orçamento secreto, né? Que ele fala o seguinte, olha, tem essas indicações dessas emendas de comissão, que a gente não sabe quem indicou, para onde vai e tal. Eu preciso, no mínimo, de uma autoria. Preciso, no mínimo, de saber alguém que se responsabilize por essa emenda dentro do Congresso e de um plano de trabalho para qual que é a obra que vai ser executada nesse orçamento que está sendo enviado. Qual que é o problema do orçamento secreto, apesar da decisão do Flávio Dino? Na decisão do Flávio Dino, basta um líder de um partido assinar que tem autoria. Mas quem indicou foi o líder do partido? Não foi. Aquilo é distribuído entre bancadas. Então eu não sei individualmente quem é que mandou mesmo para cada lugar. Sim. E o outro ponto, porque a principal pergunta, por que aquela emenda foi paga? Que é porque o cara vendeu voto pro governo. Perfeito. Então, essa emenda é inconstitucional. O que o Flávio Dino deveria ter feito não é tentar aumentar a transparência, é derrubar, falar, isso aqui é zero. Isso aqui tá incompatível com a Constituição. A maioria do Congresso é a favor, então não interessa. Tá? E esse é o papel do Supremo. Aí sim não seria uma intervenção indevida no Congresso. Seria o Supremo defender a Constituição. Congresso, o que você tá fazendo é abuso. Né? Eu preciso saber por que você tá recebendo, né? Quem é o deputado que está indicando? Não quero o nome do líder do seu partido. O nome do líder do seu partido eu vejo no site da Câmara. Quero saber, você está indicando para qual prefeitura, com qual projeto e a título de quê? Você está recebendo essa emenda por qual razão? Foi votada na comissão por qual razão? Porque aí, venda de voto institucional por parte do executivo não pode ter. Com falta de transparência, menos ainda. Então ele tinha que dar uma canetada e declarar tudo inconstitucional e derrubar tudo. E no que se refere aos penduricalhos, cara, dos promotores e juízes? Isso é a minha maior briga. Eu sei, mas o Flávio Dino, nisso aí também me parece que ele está sinalizando nesse sentido, tá me enganando. Qual é a... Então, a decisão do Supremo é de permitir o super salário. E de permitir penduricalho. Só que um teto de 70%. Eu falo, pô, gente, 70%, você ganha 46 mil reais. A decisão do Supremo diz que você pode ganhar até 70% mais do que 46 mil reais. Então, gente, pô, tá quase chegando em 100 mil reais essa brincadeira aí, né? Mas naquele ambiente de 220 mil reais já é um pouquinho melhor, né? Óbvio que é melhor do que a gente tem hoje. Certo. Mas assim, o certo, que é a minha proposta de emenda à Constituição, é nada acima do teto. Você quer ser reembolsado por um gasto em função do seu cargo? Apresenta a nota fiscal,
você paga primeiro, depois você é reembolsado. Uma indenização porque você acumula a vara por causa de acervo processual, por causa de excesso de trabalho, zero. Não, esquece. Isso aí não é... Você não teve que uma viagem para uma vara distante em função do seu cargo. Não, isso aí aumenta o salário. Tem um diretor de fórum também, que em alguns estados é mais X mil reais. Eles vão... Se for para ter bônus, beleza, vai juntando bônus até... E eu defendo até que digamos assim, o teto do presidente da República, dos ministros supremos, nem possa ser o mesmo de desembargadores, de governadores, de juízes. De governador já não é, mas desembargador, de juiz, de promotores. Porque não faz sentido o presidente da República ter o mesmo salário de um juiz de primeira instância. O salário precisa ser compatível com o seu nível de responsabilidade. Evidente. Não faz sentido o presidente da República ter o mesmo salário que um desembargador, que um promotor, que um procurador. Né? O nível de responsabilidade é muito maior. Então, assim, nem o teto eu acho que deveria receber. Então, mas hoje nem isso, né? Hoje a média, mais de 8 mil juízes recebem mais que 100 mil reais por mês, que é mais do que o dobro do teto constitucional. Então, isso é o que mais me indigna e por duas razões. Primeiro, porque é grotesco num país tão miserável, porque a gente não tá num país pobre. Eu, depois de viajar ao Brasil, para as regiões mais pobres, eu falo assim, nós somos um país miserável, nós somos um país pobre, nós somos um país miserável, o Brasil é um país miserável. E que ficou muito para trás, não é do mundo desenvolvido, é dos nossos pares nos últimos anos, né? A cada 40 anos atrás, Pimentel, cada 8 reais que um chinês ganhava, o brasileiro ganhava 100. Cada 8 reais que o chinês ganhava, o brasileiro ganhava 100. Hoje o brasileiro ganha menos que o chinês. Então, assim, isso é grotesco, isso é bizarro, né? Vietnã, o aluno mais pobre do Vietnã, da pior escola do Vietnã, ele tem a mesma nota que um aluno de uma escola que custa 15 mil reais por mês em São Paulo. Em matemática, no PISA, no ensino médio. A mesma... Isso é... Assim, não existe adjetivo para descrever isso. É vergonhoso, pô. Então... É vergonhoso. E Kim, uma outra questão aqui, bem... É polêmica também, cara. Você falou que a PF não aceitou aí a delação do Vorcara. A delação do Vorcara, e você falou, olha, não porque a PF quer ajudar, porque ela pode estar pouca coisa importante ali. E eu acho legal. O André Mendonça é o ministro do caso. Ele foi indicado por Jair Bolsonaro. Os brasileiros estão confiando muito nele e estão acreditando na independência dele. Tu tá tendo essa fé, cara, que ele vai ser o condutor disso de uma forma muito transparente, cara? Eu diria pra você que eu tô 50-50, tá? O que já é melhor do que a minha expectativa em muito ministro, né? Sim. Se fosse outro, acho que qualquer um seria menor do que eu achar que tem 50% de chance das coisas avançarem, né? Até agora eu acho, primeiro, que na operação no inquérito do INSS, ele tem autorizado operações que mexem ali com grandes atores da classe política. Com né? coragem. Então, no caso do Lulinha, né, isso avançou bastante, principalmente na CPMI, que ele é até um pouco também triste a gente ter que comemorar um ministro cumprir a lei, né? Sim. Mas ele fez a lei ser cumprida na CPMI do INSS, a gente conseguiu chegar no Lulinha, na mesada de 300 mil reais que ele recebia do Careca, na Roberta Luxinger, que teve até um depoimento recente. Agora, tenho reservas também. Chegou no Everton Rocha, permitiu a busca e apreensão com o senador do PDT do Maranhão. Agora, teve decisões ruins também. Várias vezes, quando caiu habeas corpus com ele permitia que a testemunha não fosse para a CPMI, né? Isso é péssimo. Isso seria... Se isso vira jurisprudência geral, acaba com o CPMI, né? Porque você não pode... Se a testemunha, alegando que tem status de investigado em outra investigação, tem o direito de não ir para a CPI, o que sobrou para a CPI fazer? A principal atividade de reuniões ordinárias de CPI é escutar. Aí, claro, você aprova busca e apreensão, quebra de sigilo, etc., mas para utilizar como fundamento para depois questionar a pessoa e fazer o relatório final, né? Então, decisão ruim. Outra que eu acho que ele tem a oportunidade ainda de acertar, mas ele está demorando muito. Eu impetrei o mandato de segurança para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a instalar a CPMI do Banco Master, Sim. que é um direito constitucional da minoria parlamentar. Caiu com o André Mendonça. Está com ele já há algum tempo. Ele já deveria ter concedido, porque 2 sessões do Congresso já se passaram. E o Davi deveria ter lido na primeira.
ainda tem alguma esperança de que ele dê essa ordem e aí seja instalada essa CPMI. Mas eu diria para você de que eu tenho 50% de fé e que ele tem a chance de, pelo menos na nova república, ser o ministro mais importante do Supremo Tribunal Federal, porque ele está com 2 inquéritos que são capazes de chegar nos seus próprios colegas e aí também ele tem a oportunidade de fazer a investigação chegar no ministro Supremo pela primeira vez, desde 88 para cá. Vamos ver. Eu diria para você que é 50-50, porque ele teve decisões muito ruins, mas ao mesmo tempo ele, pelo menos no INSS, até agora, tem garantido o funcionamento da operação. Ele passou a ser nosso Joaquim Barbosa do Mensalão, né, cara? Calma. Calma. Bom, ainda não. O Joaquim conduziu bem, firme e assim... Mas assim, a expectativa... Isso, ele pode. Sim. Ele pode. Agora, o que o Joaquim fez já é consolidado como uma demonstração muito grande de independência em relação ao presidente da República que indicou ele e de punição final, não do principal, né, que era o Lula, mas de vários dos principais, do Dirceu, do Genuíno, do Valdemar da Costa Neto indo pra cadeia. Né? E se Joaquim vier candidato à presidência, ele esvazia o Renan, cara? Não acho. Eu acho, primeiro, que o Joaquim, apesar da contribuição histórica dele no Mensalão, ele não tem o estofo político popular hoje para, por exemplo, vou falar pela minha geração, e hoje o Renan, qual que é a grande sustentação base do Renan? É quem tem entre 16 a 24 anos, né? Em que a gente está em primeiro lugar. A gente tem 35% de intenção de voto, mais do que o Lula, mais do que o Flávio Bolsonaro. É muito consolidado, né, cara? Muito consolidado. Essa geração não sabe quem é Joaquim Barbosa, né? Então começa aí, do nosso eleitorado base, né? Eu já vi Joaquim Barbosa, eu era criança. Geração Z ainda, uma abaixo da minha, já nem viu, né? Então eu não acho que essa ameaça, e mesmo para as outras gerações, ele tem 2 desafios, né? Primeiro, mostrar que, enquanto candidato, ele tem proposta e ele tem um programa que faça sentido ele ser candidato. E segundo, mostrar a viabilidade, que eu acho que, no caso do Renan, a gente já demonstrou ter a proposta, né? A gente tem demonstrado com muita competência, tanto que o nível de conhece e vota dele é o melhor de todos, né? Muito melhor que do Zema, do Caiado, do Flávio, do Lula, nem se fala. Então, o primeiro desafio a gente cumpriu, nós estamos começando a superar o segundo desafio da viabilidade. O Joaquim começaria a dar estaca zero nos 2. Saindo por um partido pequeno, que é o mesmo caso do nosso. Então, sem nenhuma vantagem competitiva nesse sentido. Então, sinceramente, eu não acho que esvaziaria o Renan, não. E que a tua pré-candidatura ao governo de São Paulo, ela é verdadeira, viável, ou é palanque pro Renan, cara? Porque Tarcísio, ele é muito forte em São Paulo, mas muito forte, e apesar da tua crítica à segurança pública, muita gente entende a retirada da Cracolândia como uma vitória, a queda do índice de roubo também como uma vitória. É uma eleição muito difícil, mas eu nunca disputo eleição para perder, né? É difícil, é improvável, né? Tá. Agora, tem 3 avaliações aí. Primeiro, né? Difícil não é impossível. Sim. E eu tenho uma constatação muito grande de que o Tarcísio não deixou uma marca. Não há grandes queixas sobre a gestão do Tarcísio pro paulista, de maneira geral. Mas também não tem nenhuma grande satisfação. Não tem nada que o paulista fale, puta, votei, ele entregou esse negócio aqui que é do caralho. Não tem. Não tem um Singapura, não tem uma rodovia. Não tem uma marca, não tem uma grande... ele continuou a obra de Tucano. Tá. Educação andou de lado igual de Tucano, né? Saúde teve a tabela SUS paulista, mas que não remunera por produtividade. Então, eu acho que aí é o fato de fazer um governo que é uma continuidade do PSDB e, ao mesmo tempo, ele próprio não ser uma figura que empolga, né? O Tarcísio não é um cara carismático, o Tarcísio não é um cara que inflama, o Tarcísio não é um cara incisivo, duro. Ele passou durante todo esse tempo sem grandes embates com a sua pequena oposição em São Paulo, e muito menos com o Lula ou com o Supremo, que ele poderia ter muito bem se posicionado como governador. Então, acho que o primeiro ponto não é impossível e nós já vimos eleições muito improváveis, né? Segundo ponto, é importante sim, tanto para o Renan como para o partido, ter uma pré-candidatura no estado de São Paulo, que é o maior estado do país, né? E ter alguém na televisão, né, falando do número do partido, pedindo voto para deputado estadual, para deputado federal, e seria uma participação, na minha avaliação, impactante primeiro, porque seriam só 3 candidatos, né?
Então teria mais tempo de debate, eu teria uma exposição de TV que eu nunca tive na minha vida. Eu tenho 80% de desconhecimento no estado de São Paulo, né? Então cada 10... Eu acho que você está se diminuindo, cara. Eu não tô me diminuindo. Teve meio milhão de votos, irmão. É pesquisa. Meio milhão, Rodrigo, é 2,5%. Então, assim, no universo em que 20% das pessoas me conhecem, é muito possível ter 2,5%. Perfeito. Né? Então, é muito diferente a disputa, a briga para o majoritário, a exposição do majoritário. Poderia reduzir esses 80% para 20%, porque todo mundo que vota para governador e que assiste debate ou vê qualquer corte de debate na internet teria contato comigo. Então, e nós vamos tomar uma decisão definitiva sobre a minha pré-candidatura no final de junho, né? Mas é mais provável que eu saia do que não saia. E aí, uma avaliação dessa da exposição do tempo de TV, de ser importante para o Renan, de pedir voto para os deputados e de aumentar minha projeção. E do outro ponto, a gente vai fazer uma avaliação de, se eu não sair deputado federal, quantos votos eu tiro da chapa. E o quanto eu consigo compensar pedindo voto na televisão como candidato a governador. E eu vou adicionar um ponto final para você, Rodrigo. Eu já disse para você que é mais provável que eu saia do que não saia. Mas ainda que eu não saia, a chance de nós termos um candidato a governador no estado de São Paulo é de 100%. Perfeito. Se não for eu, nós vamos encontrar alguém. Perfeito. Pô, é corajoso isso aí, eu faço, já tô te dando aí felicidades, viu, cara, pela coragem. No auge do debate que eu apanhei dos teus seguidores, né, quando eu fui falar do Uruguai, eu apanhei muito. No auge da coragem, eu só cessei a porrada quando eu falei, se eu estivesse em São Paulo, eu votava no Kim, porra, né? De tanto que eu escuto ele. Agora, uma questão. O Renan, não sei se é fofoca, se é verdade, eu vi no jornal que o Flávio não iria pro debate com o Renan. O Tarcísio iria pro debate contigo, cara? Você não assusta o Tarcísio no debate com essa... Não, eu acho primeiro que... primeiro foi um grande tiro no pé da campanha do Flávio ter afirmado então pros veículos... Verdade isso? É verdade. A campanha do Flávio chegou nos veículos e falou, olha, se o Renan for, eu não vou. E eu acho que tem duas avaliações muito equivocadas e que mostram muito o amadorismo do Flávio e do seu entorno. Primeiro, ele pensou que isso não fosse vazar. Pensou que fosse ficar no veículo de comunicação e ninguém fosse falar nada. Porque, obviamente, vazando isso nos beneficia, porque a gente mostra que ele é um covarde, né? A gente mostra que ele tá com medo de enfrentar o Renan no debate. E o outro ponto, ele pensou que os veículos fossem ceder à pressão. Eles fossem falar, puta, não, a gente precisa do Flávio, então não vamos chamar o Renan. Só que o Flávio, ele não tá em condição de não ir pro debate. Porque se ele não for, vai estar lá o espaço vazio dele, que o veículo de comunicação sempre faz questão de constranger o cara que falta, né? Isso. Vai estar lá o púlpito vazio dele, e aí, que vai ser visto na televisão? O Renan contra o Lula. Aí o Flávio só vai perder com isso, ele não tem condição de não ir. Ele não tá, só não vai, estratégia de não ir em debate, só é inteligente quando você tá com 55%, 60% de intenção de voto, quando você vai ganhar no primeiro turno. E quando você só tem a perder no debate. O Flávio não tem a menor chance de ganhar no primeiro turno, ninguém tem chance de ganhar no primeiro turno. Então todo mundo precisa ir pro debate, todo mundo precisa disputar espaço. Então, com medo ou sem medo, ele vai ter que ir, né? O Tarcísio não cometeria esse mesmo amadorismo de querer... Óbvio que ele não gostaria de me ver no debate. Mas ele não cometeria o mesmo amadorismo de deixar a campanha dele falar pro veículo tentar me excluir. Até porque ele sabe que nenhum veículo vai me excluir. Primeiro porque eu chego, né, na eleição com 8, 10% de intenção de voto, né? Antes de iniciar o período eleitoral. E depois porque tendo 3 candidatos, isso todos os veículos já me falaram. Não faz sentido não chamar o terceiro. Então vai ser você, Haddad e Tarcísio. Vai ser um bom embate, hein, cara? Sim, com certeza. Não vai ter cadeirada nessa porra não, viu? Acho que não. Não vai, e Tabata não vai se lançar não, né, cara? Não, Governo não. Tabata é reeleição. Nem Marçal também? Marçal deve ser presidente? Marçal tá inelegível, né? Inelegível? Ele fica ensaiando o Senado, mas também acho que não. Eu acho que no final ele tenta uma liminar pra sair deputado federal. Não vai ter um outsider em São Paulo não, cara? Você diz o quê? Outro candidato aqui, aquele que não é político, que vai aparecer ali na... Não, acho que o mais próximo de ser outsider, de nunca ter tido em majoritária, sou eu. Porra, cara, olha, eu vou acompanhar isso aí, cara. Isso vai me chamar a atenção, porque o debate de São Paulo é importante pro Brasil, cara.
E tu falou que já começa com 9% aí? 8 a 10%, com certeza eu chego. Até hoje estou com 5%, até chegar na eleição. E lá vai ser segurança pública também, cara? Acho que vai. Eu acho que vai ter segurança também. Saúde e segurança são os dois maiores temas, acho que hoje. Tu tá com o time, o pessoal do NISP tá contigo, né? Não, sou amigo, eu gosto da Luciano, proposta daqueles caras, eu acompanho tudo que eles produzem, cara. Faz um trabalho muito interessante, faz pesquisas muito boas e busca ter um instituto que tenha independência e que defenda mais a nossa visão de mundo, trazendo política pública baseada em evidência em relação a uma visão menos garantista acadêmica e sem embasamento prático que a gente costuma ver nos debates por aí. Então é uma turma boa, acho muito bom. Eu conversei com o Chico Lucas, que eu te falei, secretário nacional de Segurança Pública, e trouxe para ele uma questão que me chocou. É um deputado federal de Santa Catarina, líder do PT na Câmara, não lembro o nome dele. Pedro Kizai. Eu até, vou falar a verdade, eu simpatizo com ele, sabe? Mas ele colocou que era inegociável a redução da maioridade penal. Ele falou que é inegociável, ponto final. E eu vou a eventos de esquerda aqui no Rio de Janeiro, e a turma da esquerda levanta a mão, é inegociável. E eu dou casos assim, bem simples. Uma menina aqui no Rio de Janeiro, 17 anos, caiu numa armadilha com o namorado, 17 anos, levou a menina para uma casa que tinha 5 homens, né? Ela foi violentada, tomou 20 chutes na barriga. Ela foi violentada pelos 5 jovens, né? Jovens brancos de Zona Sul, filho de um político do Rio de Janeiro. E esse facínora, ele foi condenado. Ele recebeu uma medida socioeducativa ali, restritiva de liberdade de 3 meses, né? 20 chutes na barriga, a menina sofreu. A Justiça do Rio demorou 35 dias para autorizar a prisão preventiva dele, não autorizou a busca do celular, ou seja, essa menina corre o risco ainda de algum dia esse facínora colocar as fotos dela numa rede, né, sendo violentada. E ela foi bem acolhida pela Polícia Civil, viu? Quando eu coloco isso na plateia, eu pergunto para a plateia de esquerda, e aí, esse facínora de 17 anos tem que ficar quanto tempo na cadeia? Todo mundo levanta a mão, 20 anos, tem que morrer. Bom, então vocês concordam comigo, né? Então o PT diz que é inegociável a redução da maioridade penal. A posição do Missão qual é em relação a... Olha, a minha posição ela é o seguinte: para crime hediondo, não tem nem que ter maioridade penal. Beleza. O cara de qualquer idade que estupra ou que mata, por exemplo, vamos pegar, hediondo pode até ser que alguém considere muito amplo. Tá. Mas vamos pegar, um cara que, uma lesão corporal gravíssima, um cara que decepa o outro. Mas assim, esse moleque tem idade suficiente pra responder pelo seu crime. Que estupra, que mata, né? Que assalta, você colocou a arma na cabeça de uma pessoa e você teve a pretensão de decidir, olhando no olho daquela pessoa, se todos aqueles sonhos, se todas as expectativas e a criação que o pai daquela pessoa deu pra ela, que tudo que ela queria trabalhar, tudo que ela queria estudar, que toda a família que ela queria constituir no futuro estava nas mãos daquele assaltante que colocou... Aí, meu amigo, você vai responder como gente grande. O Renan fala em 14 anos, né, cara? Eu acho que 14 anos pra tudo, né? Pra todos os crimes, de maneira geral, né? Sem a restrição. Mas eu, pessoalmente, não teria nenhuma idade se for um crime muito grave, né? Porque eu acho que a partir do momento que você comete um crime dessa gravidade, você abre mão da sua presunção eu ia falar presunção de inocência, mas não no sentido criminal, né? Mas a sua presunção de imaturidade, né? De não desenvolvimento psicossocial. Você falou, não, a partir do momento que você estupra uma pessoa, você está dizendo para o Estado, eu abri mão do meu direito à infância e adolescência.